Olá, eu sou o Rafael Issé, presidente da Rede Petro Espírito Santo. E esse é o Petrocast, o podcast da Rede Petro. Aqui nós vamos falar sobre o mercado de óleo e gás, sobre empresas e sobre oportunidades. Hoje nossa convidada mais do que especial é a Luana Romero, diretora executiva do Ideias. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada, Lu, né? Acho que é um prazer enorme estar aqui, terceiro episódio. Vem muita coisa ainda bacana por aí, mas é uma honra poder participar. Já apresentou a nossa Luciane Ventura, de novo aqui, né? Mais uma vez, ela não foi convidada, mas novamente ela veio aqui, ela deu os pitacos dela. Obrigado, Luciane, pela parceria. Obrigada a você, Rafael, pela terceira oportunidade. Então, estamos aqui com a nossa convidada Luana Romero, né? Mas nos fala então, qual que é a ideia do Ideias? Ah, bacana. Então, o Ideias nasceu dessa vontade de ir além, né? Então, hoje nós somos exatamente o elo de ligação entre o mundo corporativo e a sociedade. A gente entende que muitas vezes não é o core business mesmo das empresas, mas elas produzem impactos socioambientais. E como esses impactos, eles podem ser ressignificados. E essa é a nossa missão, né? A gente entendeu que mais do que diminuir ou mitigar os impactos, existe uma oportunidade de você ressignificar. Ou seja, você trazer uma oportunidade de benefício para as duas partes, né? E a gente pode falar, enfim, de vários tipos de empreendimento, né? Mas, assim, por exemplo, a gente sabe que na cadeia de petróleo e gás, né, na cadeia, existem vários impactos que são gerados, né? É uma indústria, né, vou dizer assim, que tem um impacto forte no meio ambiente. Existem riscos, né, relacionados a questões ambientais muito latentes, mas também existem riscos, né, sociais. O relacionamento com a comunidade, a forma que a própria empresa pode ser impactada por esse relacionamento, né? Então a gente trabalha exatamente nisso, protegendo aquilo que é a proteção ao negócio, mas também gerando oportunidade para a sociedade, né? E também preservando o meio ambiente. E, obviamente, isso tudo passa por uma boa gestão e por uma boa governança. Então, aquilo que a gente tem ouvido muito falar do ISD, ASG, ESG. ESG, né? ISG. Já tem gente até falando ESG. ESG, ESG, exatamente. né? Aham. Mas eu acho que isso tudo vem a somar exatamente daquilo que o Ideias já faz há mais de 20 anos, né? E nós somos capixabas, nascemos no Espírito Santo. Hoje temos uma atuação nacional e já começamos um processo de internacionalização. Nossa. Hoje estamos atuando no território de Portugal, Eu vi o projeto de vocês, né? na cadeia do café. 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 Na Ilha de Açores. Na Na Ilha de Açores. Açores, exatamente. Com uma grande companhia portuguesa. E assim, somos capixabas, queremos levar a nossa cultura, né, também. Acho que isso faz parte do nosso DNA. Mas a gente está aí para exatamente contribuir e ser intencional, né? Eu acho que isso é muito relevante, porque quando a gente fala de impacto e a gente pensa, né, em negócios de impacto social, por exemplo, é aquilo que você traz a intencionalidade. Eu entendo que eu gero um impacto, por exemplo, né? Como eu dei o exemplo da cadeia de petróleo e gás. Gera esse impacto sobre as comunidades, mas eu quero intencionalmente gerar também benefícios positivos. E aí o como, né? E aí que a gente vem ajudando aí aos nossos clientes nesses desafios. Perfeito. Nós somos Rede Petro, né? Nós gostamos do óleo e gás, né? Gostamos, gente, então todos nós gostamos. muitas assim hoje se fala muito das junior oils, né? As pequenas operadoras, né? E que elas estão entrando no mercado e se fala muito do ESG para, né? Do impacto às vezes até mesmo positivo dessas operadoras em áreas, por exemplo, que são mais remotas, né? Ou que não são tão exploradas, por exemplo, como no interior da Bahia ou até mesmo no Rio Grande do Norte, né? Então esse impacto, às vezes, pode ser, inclusive, positivo, se pensando em trazer desenvolvimento para aquelas comunidades, né? Ou seja, como é que você vê a entrada dessas Junior Oils também nessa parte do social? Acho que primeiro vale lembrar, e aí, independente da cadeia, né, a cadeia de petróleo, como eu falei, da cafeicultura, ou, enfim, de qualquer outra cadeia, a gente tem que lembrar que a capacidade que as pequenas, micro e médias, e aí quando a gente fala de Junior Oils, não é nenhum desses, né? É uma grande empresa, mas claro,
não se compara às majors, né? Aham. Mas a capacidade que essas empresas elas têm de se adaptar é muito maior. Perfeito. Né? Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes quando você fala de grandes empresas como as majors, né, assim, vamos citar uma Petrobras, existem várias questões que dependem de mudanças profundas. Já nas juniors, não. Você pode nascer, crescer e se adaptar a uma nova realidade ou trazer estrategicamente, porque eu acho que isso é um grande diferencial, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que isso tem que estar conectado na estratégia da empresa. Se você não tem uma visão estratégica ligada a isso, você está muitas vezes fardado a você estar compliance, que não necessariamente você vai conseguir ir além dos seus objetivos. Porque a gente viveu, eu acho que, principalmente na cadeia do petróleo, né? Uma grande mudança em relação à integridade, compliance e tudo mais, pelo que a gente viveu há alguns anos atrás, que foi, de fato, a Lava Jato e tudo isso. O que foi um grande ganho. Só que a gente tem que ir além. Compliance é você estar em conformidade. Hoje, espera-se muito mais das empresas. Isso né? que eu ia me permitir uma vírgula, né? Claro. Mônica, eu acho que a gente tem que também traduzir o conceito, né? O que é, na prática, o ESG, que é Environment, Social and Governance, que é governança, sociedade e meio ambiente. No fundo, esse conceito veio para a gestão das empresas, porque hoje se exige das empresas muito mais do que um papel de lucrar. Não é isso? E eu acho que tem os dois lados, né? O que a gente espera das empresas e o que as empresas veem nisso como ganho. Porque, vou voltar ao relacionamento com a comunidade, que eu acho que é um exemplo bem prático, assim. À medida que você mantém um bom relacionamento com aquela comunidade, que você, de fato, como você colocou, né? Você traz inúmeros benefícios. Você pensa por exemplo, em comunidades mais isoladas, no interior, que muitas vezes tem poucas oportunidades de geração de emprego e renda. Quando você tem, né, cadeias que se estruturam como a cadeia do petróleo, você traz uma série de desenvolvimento, apesar de uma série de impactos. Então, a partir do momento que você consegue transformar isso em algo que é bom para a comunidade, não é só bom para a comunidade, é bom para a empresa. É reputacional, entende? É relacionamento, é impacto, inclusive financeiro. Perfeito. Né? Eu acho, como você, por exemplo, da construção civil pesada. Quando você tem ali, por exemplo, uma paralisação de uma obra para uma manifestação da comunidade, não é bom para ninguém. Então, assim, existe também o olhar que hoje as empresas têm de entender que você sai de um capitalismo de shareholders, ou seja, vou dar um retorno aos acionistas, aos investidores, para você ter um capitalismo de stakeholders, onde eu gero valor para todas as partes interessadas. Para todos os públicos que você se relaciona. Exatamente. Então, assim, não é só uma visão de que como as pessoas veem as empresas, mas como as empresas também enxergam valor nesse relacionamento. E aí hoje você já fala das lideranças de propósito. Qual é o propósito das instituições? Deixa de ser única e exclusivamente gerar lucro. Mas isso nunca pode ser esquecido. Afinal de contas, são empresas elas privadas. precisam dar retorno. Elas precisam gerar retorno financeiro. Mas, muitas vezes, o retorno financeiro ele também está associado, e espera-se cada vez mais, a outros benefícios ambientais, sociais. Então, isso, cada vez mais, essa relação, ela não tem uma barreira física, não é da porta para dentro. Muitas vezes isso adentra as empresas, assim como adentra a própria sociedade. Perfeito. E vocês têm, assim, ideias, me dá um caso prático que vocês atuaram com diálogo social, com Bacana. Intermediação. Conta para Vou dar um exemplo, né, nessa cadeia em si. A gente vem trabalhando, né, com a implementação, né, e a operação de um complexo termoelétrico, né, no estado de Sergipe. Então, é uma grande indústria que se instalou lá, já está em operação.
E a gente teve aí, né, o prazer de atuar com essa empresa. Complexo Termoelétrico é uma geradora de energia elétrica a partir de gás. Então, a partir do gás. O gás natural, ele pega o gás natural, coloca numa turbina e gera energia a partir daí. Mas para você implantar a UTE, né, a usina, você precisa de outras unidades, como gasoduto, linha de transmissão. Gasoduto é com o Rafael. Eu já falei, já. Exatamente. Vim parar no Espírito Santo por causa do gasoduto. É verdade, eu ouvi você falando sobre isso. Então, assim, foi uma oportunidade que a gente teve e a gente atuou exatamente num dos grandes impactos causados por esse complexo, que foi a questão do impacto acústico. Então, exatamente pelas turbinas. Muito interessante. A turbina dá muito ruído. E assim, apesar de atender a legislação nacional, né? Inclusive com todas as licenças e tudo mais, esse empreendimento ele acessou um recurso internacional, né? E os mecanismos multilaterais que investiram nesse projeto, eles têm critérios mais ampliados, eu vou dizer assim. E um dos itens relacionados à saúde e segurança da comunidade foi exatamente o impacto pelo ruído, que apesar de atender a nossa legislação nacional, e, né, existe toda uma regulamentação sobre isso, não atendia o critério dos financiadores. E ela é próximo da cidade, assim? Ela não é muito afastada, né? Não é perto do centro urbano, mas haviam comunidades ao redor. Próximas. E foi feita uma série de estudos. Um dos estudos, e que se mostrou viável, foi a construção de uma barreira acústica. Então, uma comunidade não precisou ser reassentada, ela não precisou ser deslocada fisicamente. Nossa. Exatamente, porque foi criada uma barreira acústica e que funcionou, mas uma outra comunidade não havia uma solução técnica viável. A solução seria, de fato, o deslocamento dessa comunidade. Nossa. Pela afetação do ruído. Inclusive, essa, salvo engano, é a única planta na América Latina que teve um impacto, né, pelo ruído, que precisou ter o deslocamento. E nós estamos falando aí de quantas pessoas? Nós deslocamos 139 famílias. Olha que uma empresa, olha que bacana. Vamos fazer uma parte da empresa do Espírito Santo, uma empresa capixaba, atuando em Sergipe com a solução de diálogo social. Olha que Não, e aí, na verdade, o processo ele é muito maior do que esse, né? Então, à medida que você tem a proposição de fazer o deslocamento físico dessas famílias, são outros impactos que também são gerados. Então, há necessidade do diálogo social, porque a base de tudo é o diálogo, né? Então, a gente fez, de fato, um trabalho no convencimento, e aí lembrando que, como eu disse, atendendo a um critério, né, da nossa resolução nacional em relação ao ruído, não havia um decreto de utilidade pública obrigando aquelas famílias a saírem do local. Foi um trabalho de relacionamento. E convencimento, né? Nossa E convencimento. Até porque o que a própria empresa entendeu? Primeiro que era um requisito do financiador, né? Precisava se atender ao critério do financiador. Afinal de contas, existe um recurso a um juros, um spread mais barato, mas você tem compromissos socioambientais mais latentes, mais profundos. Né? E, por outro lado, é um relacionamento que se constrói. Você não está montando uma usina com uma vida útil de 30, 40, 50 anos para ter um conflito com a comunidade. Então, se eu posso sanar aquilo, né, e eu devo, no caso, por uma questão do financiador, e a empresa, né, se propôs a fazer isso. Então, houve todo um trabalho de convencimento. Eu tenho curiosidade para a conversa. Como é que né? Você chegou lá na casa do Rafael, vai instalar uma usina aqui, vai fazer muito barulho, eu preciso te tirar daqui. Mais ou menos. Claro. E aí, como é que você convence, né? Não, e assim, tem algumas bases, né, que a gente tem que pensar. Primeiro, a gente tem que adotar sempre aqueles maiores princípios norteadores, assim. A ética, a transparência. Então, assim, desde o primeiro momento, a gente foi muito transparente. Esse foi um compromisso da empresa, né? Ser muito transparente. E você tem também um relacionamento com as entidades,
que vai cada vez mais fortalecer o seu diálogo. Então, de fato, é trazer o Ministério Público, é trazer o poder municipal, é trazer o poder estadual, colocar todo mundo na mesa e mostrar a sua intencionalidade de trazer um projeto que é benéfico para aquela sociedade, para aquela comunidade. Então, a partir do momento que você tem ética, que você tem transparência, que você traz valores sólidos, o processo de convencimento, ele vem a reboque. Entendi. Né? Claro, não é um diálogo fácil. Muitas vezes isso afeta de fato o cotidiano, muitas vezes não, afeta de fato o cotidiano, afeta a raiz, a estrutura daquelas famílias. São famílias muitas vezes que residem naquele local por uma vida, né? Nossa, mas que trabalho difícil. Mas né? é muito difícil, é muito desafiador, claro, existe uma série de obstáculos, mas existem oportunidades, né? E esse é o nosso, eu acho que esse é o nosso principal, vou dizer assim, nosso principal propósito, sabe? É entender que nessa adversidade você pode mostrar uma série de oportunidades para essas famílias também. Então, assim, além do processo de deslocamento, né, que nesse caso foi voluntário, a gente teve a oportunidade de implementar um programa de restauração dos meios de subsistência. Que esse é um segundo compromisso, né? A partir do momento que você desloca uma população, você tem que deixá-la numa qualidade de vida igual ou melhor. Então, nunca pior. Então, essa população ela foi deslocada e nós passamos 3 anos num processo de restauração dos meios de vida que nós concluímos agora em dezembro. Não é só mudar de casa, né? Não, ao contrário. É emprego. Porque você tem que lembrar que você está iniciando um relacionamento, vou dizer assim, com toda aquela comunidade. Você deslocou uma série de famílias e você precisa garantir que essas famílias não só vão estar numa condição, muitas vezes, fisicamente melhor, né, uma infraestrutura melhor. E aí você tem, vou dar um exemplo lá, né, do estado de Sergipe, você tinha famílias que ocupavam uma área, por exemplo, que não era regularizada, nem passível de ser regularizada, então eles viviam na irregularidade. Já viu, inclusive, processos, né, tentando tirar aquelas famílias daquela área, porque era uma área, de fato, que tinha um atributo ambiental muito sensível, então elas precisavam, né, ser removidas. E, por outro lado, faltavam iniciativas públicas, né, para que isso, de fato, se concretizasse. Mas aí, a partir do momento que você tem um parceiro privado e que investiu nisso, foi um grande ganho para os dois lados. Exatamente. Né? Mas você traz mudanças profundas, né? E aí é isso. Você quer trazer uma melhor qualidade de vida das pessoas e você precisa também trazer programas associados a isso. Então, dentro de um programa de restauração dos meios de vida, por exemplo, você tem que entender qual é a natureza daquelas famílias, né? Nesse caso, eram famílias que dependiam muito, por exemplo, de atividades agrícolas, atividades pesqueiras. Então, todo esse amparato técnico também foi oferecido. Foi oferecido um apoio para que essas pessoas, no seu novo local, né, elas pudessem continuar plantando e melhorassem essas práticas, que muitas vezes eram rudimentares. Porque era o fazer fazendo, né? Você vai aprendendo, você vai fazendo. E comunidades carentes. Né? Comunidades carentes. Ali a gente tinha um aspecto de vulnerabilidade muito alto. E assim, 3 anos depois, o interessante é dizer que as famílias não só melhoraram, né, a sua qualidade de vida no aspecto físico das suas habitações, porque neste caso nós construímos um complexo habitacional. É isso que eu construir as casas. Construímos, foram construídas 75 casas. Parte das famílias foram indenizadas e parte foram, de fato, reassentadas. E foi longe, Luana? Não, muito perto. A gente teve a felicidade de encontrar, e isso é um requisito, inclusive, dos financiadores. Quanto menos você deslocar essas pessoas para outros locais, menos impacto você gera. Afinal de contas, essas pessoas, né, elas têm uma vida, têm uma organização social ali. Elas têm vínculos sociais. Então, quanto menos você deslocar, melhor. Né, para o projeto. Então, a gente teve a felicidade de encontrar uma área regular, conseguimos dar a titularidade dessa casa para cada uma daquelas famílias. Olha que bacana. Eu imagino a realização ao final, né? E hoje a gente tem, assim, e um dos nossos, né, pré-requisitos é, de fato, ter um monitoramento do impacto sobre essas famílias, porque no fim do dia a gente precisa apresentar isso.
né, para o órgão financiador e para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, a gente teve a felicidade de alcançar aí mais de 75% das famílias melhoraram as suas rendas. Então, a gente teve programas por exemplo, de empreendedorismo, pessoas que tinham, às vezes, empreendimentos também, que queriam empreender. A gente, né, trouxe ferramentas, trouxe formas dessas pessoas entenderem como empreender. Fizemos programas de capacitação e aí fizemos, né, programas de apoio agrícola, veterinário, pesca, enfim, foi uma série de medidas. E no fim do dia a gente conseguiu, entre vários aspectos também de vulnerabilidade, demonstrar que houve um ganho de mais de 95% das famílias melhoraram seus aspectos de vulnerabilidade. Então, assim, isso foi assim, foi muito trabalho, claro, mas para mostrar que é um ganha-ganha. Né? Não é um ganhar só da comunidade, grande, mas é um ganhar para a empresa. É reputação, é histórico, é relacionamento. Então, eu tenho certeza. É um case de sucesso que ela vai poder contar. Com certeza. Me conta um segredo aqui. Uma empresa do Espírito Santo conseguiu um projeto desse. Como é que você conseguiu acesso a esse projeto? Foi algum outro projeto que você fez, que te levou? Como que foi o canal? Como foi a maneira que você encontrou a possibilidade de fornecer para essa... Não, assim, Rafael, eu acho que são desafios que te levam a outros desafios, né? Então, assim, claro que é um nicho de mercado, como outros, né? Existem vários players, mas existem empresas que são segmentadas nessas atividades. Então, o Ideias é uma consultoria que trabalha com projeto socioambiental já há muito tempo, então a gente já vem de uma bagagem de deslocamento de famílias. Então, aqui no Espírito Santo, a gente já veio trabalhando com isso, nós já fizemos programas de reassentamento para Vale, né, aqui no Espírito Santo, aqui na região de Ubu, né, no município de Anchieta. Fizemos trabalho de desapropriação para o governo do estado do Espírito Santo. Então, foram bagagens que vão te levando por esse caminho. E, nesse caso, a gente veio através dos financiadores. Puxa trabalhar com projetos, né, com investimento internacional. E a gente já conheceu. E já conheceu um pouco dessas práticas, a gente teve a oportunidade. E a partir daí, outros caminhos foram trilhados. E outros vão abrir, né? Perfeito, né? Vale, né? Vale tem financiador internacional. Também. Então, e é signatária, né, de vários pactos e que precisam, né, ser levados em consideração à medida que você implementa projetos como esse. Luana, você percebe que a cabeça, né, a gestão das empresas está mudando? Com certeza, Lu, assim, por N motivos, né? Não só as multi, por exigências internacionais, mas as nacionais. Tem dois caminhos, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente evolui e espera-se isso da gente, né? A gente cada dia vai evoluindo nesse aspecto. E existe um outro lado, e aí falando das grandes cadeias, como a cadeia de petróleo, existe aquilo que eu falo que é o rabo do cometa. A partir do momento que você tem grandes players no mercado e que imputam aos seus, né, a sua cadeia, né, uma série de exigências, isso movimenta o mercado. Eu gosto muito de dar esse exemplo, que eu acho que pra gente faz muito sentido, é exatamente saúde e segurança. Você olhar saúde e segurança nos anos 90, falava-se assim, gente, como assim, né? Para que tantos requisitos? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou me adaptar a esse novo contexto? E hoje nada mais é do que o usual. É o que eu falo sobre o ESG. O ESG deixou de ser um diferencial. Quem ainda não entendeu que ESG deixou de ser diferencial já está para trás. Você não tem que hoje dizer, não, eu tenho boas práticas ambientais ou boas práticas sociais, isso é um diferencial. Não é. É obrigação já. É um novo normal, entendeu? Isso vai trazer cada vez mais normalidade para as nossas ações. Deixa eu pegar claro. Nós fornecemos muito Petrobras e área industrial, né? Então, nossa equipe sempre trabalhou. E sempre nas palestras, sempre se falava muito, né? Porque você entra ali e começa a exigência, né? Acontece alguma coisa, vem mais uma exigência, cria um novo procedimento e você vai criando procedimentos e ações que vai melhorando. Quando você vê, você está dentro daquele ambiente que quando você olha para fora, tudo que é diferente daquilo você acha estranho. Então o pessoal fala, conforme você vai fazendo, você cria uma cultura.
de segurança dentro dessas áreas. Quando a gente sai, por exemplo, porque eu sou muito da civil, né? E que você sai, por exemplo, de uma civil de área industrial e vai para uma civil fora e que você vê essas pessoas, por exemplo, trabalhando em telhado, sem um EPI sem um adequado, EPI. E às vezes você vê um acidente de um cara, poxa, mas o cara caiu. Pô, aí você olha, pô, mas não tinha um cinto. Não tinha nada, sabe, te impacta, assim, como então, esse normal, né, É um processo, o que eu falo assim, é um processo evolutivo e que não dá ré, não volta, né, então, assim, a gente tem que entender que é um nível de maturidade, e aí, como você citou esse exemplo, né, quando a gente fala de ESG, existem níveis de maturidade, né, e que não está necessariamente associado, por exemplo, ao seu nível de impacto, tá? Vou comparar aqui alguns setores. Por exemplo, o setor de celulose hoje, ele é um setor altamente maduro, né, em questões do ESG. Inclusive, existe um estudo da KPMG, né, das 200 maiores empresas listadas na B3, e o setor de celulose, por exemplo, papel e celulose, foi o setor que alcançou o maior índice, né, as maiores pontuações. Que não é o setor, de fato, mais impactante, eu vou dizer assim. Porém, tem outras cadeias que impactam mais, mas ainda precisam, né, alcançar um nível maior de maturidade. Por N motivos, não é só uma questão de intenção, é porque é complexo muitas vezes. É difícil, como está o exige nosso investimento petróleo e gás? Como está o nosso petróleo e gás? O petróleo e gás, ele está caminhando num caminho, como você falou, por exemplo, saúde e segurança é um item do ESG. Apesar de cada vez isso ser mais, né, comum e deixou de ser, obviamente, um diferencial, é uma cadeia que está evoluindo muito, principalmente quando a gente fala de meio ambiente, né? E assim, aí eu tenho porque não deixa de ser uma indústria extrativista. Né? Exatamente. Porém, ela vai ser a grande propulsora da nossa transição energética para uma economia de baixo carbono. Né? Então, hoje você olhar os planos estratégicos das grandes empresas petroleiras, todos falam da transição energética e investem pesadamente nisso. Entende? Você analisou o da Petrobras desse ano? Você viu a diferença que deu? A Petrobras tem uma diretoria executiva. Se criou, né? uma diretoria de transição energética. E sustentabilidade, está na mesma pauta. Então, a Petrobras, nós sempre acompanhamos essa parte do investimento da Petrobras. Então, a Petrobras sempre investiu na faixa de 70, 80 bi, e 80% disso sempre era exploração e produção. Né? Ou seja, que é a máquina propulsora da Petrobras. Né? E esse ano ela veio com 102, 103 bi. Você percebe, por exemplo, que a parte de investimento na parte de produção e exploração permaneceu nos mesmos 70, 75. Porém, ela deu um salto muito grande na parte dos renováveis, de investimento na transição. Então, ela manteve aquilo que impulsiona ela para frente, no entanto, ela dá uma guinada muito forte nessa parte da transição. Né? Então, ou seja, já olhando essa parte da importância, né, do ESG, né? Não, e assim, isso é um movimento mundial. Perfeito. Né? Não é só a Petrobras que está fazendo esse movimento. Isso é um movimento das majors, isso é chamar importante assim. de falar. Isso é muito importante de falar e, de fato, vão ser as grandes financiadoras. Então, nós precisamos entender que os combustíveis fósseis são extremamente relevantes, continuam sendo, mas essas empresas precisam se reposicionar. E elas estão se reposicionando. Daí, a capacidade de investimento nesse tema tem sido ampliada. Perfeito. Né? Então, assim, é um risco para as empresas, os impactos, né, causados no meio ambiente. A gente, enfim, não vou aqui me delongar em relação à questão, né, das emissões de carbono ou de gases do efeito estufa, que acho que isso já é um papo, né, batido. Mas a gente entende o impacto que essas empresas geram e como elas devem hoje se movimentar nesse mercado. Então, entrando nessa pauta, né, a Petrobras é uma grande investidora e aí isso também vai refletir em toda a sua cadeia, né? Então, ela vai impulsionar também não só a inovação, o desenvolvimento, mas também, muitas vezes, a adequação da sua cadeia em relação a esse tema também. Luana, quer dizer, dentro de tudo que você está falando, nós estamos lidando assim, com o futuro de pessoas, né, de famílias, né?
E futuro de empresas, né? Tô vendo que a gente está convergindo para... Tudo se conecta, tudo né? se conecta no final das contas, né? E aí eu pergunto assim, o que é mais difícil, o que você ouviu de mais positivo e de mais negativo numa negociação dessa, de convencimento, de você chegasse numa família, olha, você precisa sair daqui, vai gerar isso, e o que depois... Você tem alguma história que você valesse contar? Lu, a gente tem várias, assim, né? Eu acho que Imagino primeiro... que histórias muito bonitas, né? Muito bonitas e muitas vezes muito, muito sensíveis também, né? A gente tem que lembrar que lidar com a vida dos outros, assim, lidar com valores, né? De cada uma daquelas famílias que, por mais que às vezes você chegue numa comunidade extremamente carente, aquilo é a construção de uma vida. E às vezes de várias vidas, né? Foi ali o pai, a mãe que chegou naquele local. Você não pode subestimar. Né? Não, de forma nenhuma. Você tem que, de fato, valorizar, Exato. porque é uma luta, entende? E você, e às vezes, isso é difícil, assim, porque você quer mostrar para as pessoas a oportunidade que elas têm com aquilo. De melhorar de vida. Melhoria de vida. E muitas vezes as pessoas não abraçam. Assim, não é porque elas não entendem, mas é porque não faz parte do cotidiano delas, né? Imagina, eu me lembro muito bem quando a gente fez um processo de reassentamento que tinha, não esse que eu falei, né? Mas um outro, tinha um diretor que falava, não, eu quero capacitar todas as pessoas que estão ali para eles serem funcionários da minha indústria. Era um sonho grande, assim, dele. Era um propósito, mas muitas vezes as pessoas não conseguiam abraçar esse sonho, né? Por uma série, enfim, de repertórios de vida. Então, eu acho que o respeito às pessoas, sempre. A transparência, a ética, conseguir, de fato, aquela velha palavra, né? A empatia, se colocar ali no lugar do outro, é um grande diferencial, né? De diálogo e de oportunidade para ambas as partes, né? Chegarem ali na melhor proposta comum entre eles. Porque muitas vezes aquilo que eu enxergo como oportunidade pode não ser para outra parte. Então a gente precisa entender e entrar nesse universo, né? Às vezes não é o sonho, né, da pessoa trabalhar. Não é. O sonho dela é aquilo que ela construiu. Ali na terrinha dela, do jeito que tá. Mas eu acho que para tudo, assim, você baseado num diálogo, né? Num diálogo social mesmo, de se colocar no lugar do outro, de ter uma escuta ativa e de você poder quebrar um pouco, né, essas conexões, esses paradigmas e ir caminhando. E você também está aberto a se adaptar. Né? E eu acho que é uma grande questão que a gente fala muito para os nossos clientes, assim. Muitas vezes, né, e aí vale para N tipo de negócio, muitas vezes você quer se relacionar com a comunidade e fala assim, não, vou chegar lá, vou fazer um evento, vou me apresentar. E às vezes a comunidade não quer isso. Sabe o que ela quer? A valorização do que eles já têm enquanto cultura, da história, das lutas que eles já têm. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser valorizados, eles querem que os seus projetos sejam valorizados. Muitas vezes você não precisa chegar na comunidade e trazer eu tenho uma ideia brilhante. Vamos fazer aqui um novo projeto, uma nova escolinha de futebol. Não, às vezes eles já têm. O que eles querem é que vocês ouçam. Né? Assim, as empresas ouçam, as empresas entendam de fato a complexidade daquelas comunidades e valorizem os atributos que elas já têm. Entende? Eu acho que esse é sempre um bom pontapé inicial de diálogo para qualquer um, assim, né? Vamos entender, enxergar a realidade do outro, enxergar pelo prisma do outro, ouvir as suas dores, as suas lutas e a partir daí construir as soluções. Bom, a gente fala de empresas e de boas práticas ambientais, sociais e de governança, mas às vezes nós, enquanto seres humanos, também não praticamos, né? A gente exige coisas de empresas, mas nós mesmos não cumprimos aquilo que a gente exige em empresa. O que você acha, assim, falando para o pequeno e olhando para a gente, assim, que eu sei que vocês fazem esse trabalho também, o que precisa mudar? O que as empresas, assim, o que você recomenda de boas pequenas práticas que qualquer um pode fazer a partir desse Petrocash? Legal, assim, dizer, Lu, que todo mundo faz alguma coisa, né? Engraçado que às vezes eu chego nas empresas, as empresas falam assim, eu queria muito fazer alguma coisa na área de ESG, não sei por onde começar,
Primeiro, olhar para dentro. Muitas vezes você faz, você só não sabe o que você faz. E às vezes você precisa de pequenos ajustes para melhorar aquilo que é feito, né? Então, assim, dentro da nossa casa, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade cada vez mais hiperconectada. Por um lado, isso é bom. Você se monitora, né? Você também não quer ter um mau comportamento e, de alguma forma, isso repercutir na sua imagem, né, na imagem que você quer passar para os seus filhos, por exemplo. Então, a gente também se cuida muito em relação a isso hoje. E isso já é um grande avanço. Mas, obviamente, cada vez que a gente fala sobre ética, sobre integridade, a gente também tem que olhar... Honestidade, olhar para dentro, né? Não dá para a gente também assim, entender que todo mundo vai ser, sabe, ético e honesto sempre, que não é uma realidade. Mas eu acho que a gente tem oportunidades hoje, sim, de mudar. E olhando para as empresas, assim, é muito importante que a gente entenda que ESG, ou, enfim, responsabilidade social, governança corporativa, enfim, tudo isso é uma jornada. Existe um ponto de partida, mas não existe um ponto de chegada, né? É o nosso nível de maturidade. Gostou, né, Rafael? Gostei dessa. Existe um nível de maturidade que a gente vai alavancando, né? Então, assim, olhar para dentro é sempre importante, assim, olhar para o seu time, olhar... Quando a gente fala de inclusão e diversidade, por exemplo, a gente esquece que todo mundo é diferente. A maior minoria é o eu. Concorda? Eu sou Luana, você é a Lu, você é o Rafael, e cada um tem as suas diferenças. Então, você poder valorizar isso dentro do seu time, eu não preciso literalmente ter um programa de inclusão ou diversidade, ou trazer, né, abrir vagas, muitas vezes que a gente fala, né, de vagas, fugiu a palavra, vagas afirmativas. Você pode olhar internamente para o seu time, poxa, como eu posso valorizar a diversidade que já existe no meu time? A integridade entre eles, a integração entre eles. Então, assim, existem pequenas medidas, né, que podem ser feitas para que a gente comece essa jornada, não que a gente termine ela. A busca da excelência, né? Exatamente. A excelência, quando você chega nela, dá mais um passo para frente, né? Você vai indo atrás, né? Bernardinho que fala, excelência é um alvo móvel. Exatamente. Né? Quando você acha que você atingiu, na verdade, ele já foi para outro lugar. Sempre move para frente, né? Sempre para frente, nunca para trás. Processo de melhoria, como é que é? Melhoria contínua. Exatamente. Processo de melhoria contínua. É isso. Muito bom nosso Como é que papo, nós estamos, né? de tempo? Chegou o fim. Já avisaram? Já. Ah, é? Nem vi, não. Você não me avisa mais, não, né? Eu não. O papo estava tão bom, estava aprendendo tanta coisa. Você vai fazer a última... Você vai finalizando? Não, o que você eu vai acho perguntar? que a mensagem da Luana foi muito bacana, afinal, entendeu? De que você tem que olhar mesmo para dentro e não precisa, muitas vezes, de ter uma roupagem para aquilo. Às vezes você pode fazer, olhar seu time e já ver que ele é diverso. E essa é uma tendência, assim, também, Lu. Existe uma tendência que a gente fala hoje de você sair daquele departamento de sustentabilidade. A sustentabilidade, hoje, ela passa a ser um tema transversal nas empresas. E cada vez que você conecta isso mais com os propósitos, com as estratégias, isso vai ganhando uma outra proporção, você vê o quanto isso, de fato, impacta a empresa como um todo. Perfeito. Você não precisa ter a pessoa, o departamento, o analista. Não, muitas vezes isso é um tema transversal. Claro, saúde e segurança, por exemplo, você cria uma cultura da saúde e da segurança. Você vai ter um técnico de segurança que vai precisar fiscalizar? Vai, até porque legalmente você tem obrigações sobre isso. Mas isso se torna uma cultura da empresa, né? E é isso que a gente espera avançar também enquanto sociedade. O que eu hoje contribuo com a sociedade, eu enquanto, né, pessoa contribuo com a sociedade, com o meu ambiente de trabalho, com a empresa, e como as empresas também contribuem com isso. Deixa eu pegar deixa eu falar uma... Antes de você falar, eu estava nos olhando aqui, né, durante o Petrocast, e nós estamos, eu e você, assim, ó. E Luana está dando uma aula, né? Mas ela vai dar aula na Universidade de Petróleo. Vai, bola contar, não é isso? E era um tema que a gente abordou pouco, né? Que também é um tema super transversal. Podemos conversar. Não, que é sobre governança, né? E assim, a gente fala muito do ESG, e a governança fica para o final. Mas ela é a base de tudo.
Né? Não esquece de falar da tua aula depois, hein? Mas é sobre ela. Olha. Sobre ela. E é sobre isso que eu vou ter o prazer de dar aula na UniBP, né, que é a Universidade Brasileira de Petróleo, para uma turma formada para a Agência Reguladora de Petróleo da Angola, né? Exatamente falando sobre boas práticas de governança. Né? E a gente sabe que a cadeia do petróleo ela sofreu muito com os aspectos de governança e vem tentando, né, claro, se blindar, se proteger e alavancar esse tema, como outras empresas, né? Acho que todo mundo hoje entende a importância de você trabalhar, né, os sistemas de integridade, né, e cada vez mais você evoluir nessa pauta. Esse curso vai ser para quem? É para todo mundo, para empresas? Como é que vai ser? Esse curso, ele é uma pós-graduação, ela está terminando, eu fui convidada para encerrar o curso agora, né, e aí é uma turma fechada, né, que já está terminando, mas existem aí outras edições que vão ser lançadas. Pô, bacana. Vamos divulgar na Rede Petro. Vamos divulgar, eu acho que faz parte, né, do nosso aprendizado e nosso impulsionar o pessoal também, né? Acho bacana. Isso aí. Aprendizado também é um ponto de partida, nunca de chegada, né? É isso aí. Muito bom nossa conversa de hoje. Muito bom. Vamos Nós encerrando. eu vou ser convidado para o 4º episódio? Eu tenho opção? Você vê que é uma pessoa... Eu tenho opção ou não? Não. Você quer lanche como é que fala nos aviões quando o pessoal oferece lanche? Quais as opções? Ele fala sim ou não. Não tem muita coisa, né? Gente, estamos aqui terminando então mais um Petrocast com a Luana Romero, diretora executiva do diretora de Ideias, né? Com muitas ideias. Muitas ideias. Qual a ideia do Ideias? Né? Acompanhar nós no nosso canal. Qual que é o nosso canal? @Rede Petro ES. Lembrando que tem Rede Petro no Brasil todo, mas a única que faz Petrocash é a Rede Petro do Espírito Santo. Então, eu aprendi também, como não sou muito... Você escreve lá YouTube, Rede Petro Espírito Santo, vai aparecer o nosso canal. Vai. E vai aparecer embaixo também, né? muitos inscritos. Vai aparecer aqui embaixo também? Vai aparecer embaixo. Vai aparecer o Instagram, o LinkedIn, para acompanhar. Não deixem de ativar as notificações, né? Não deixem de isso aí. ativar as E notificações. também no site do Ideias também vai estar. Qual que é o site do Ideias? institutoideias.com.br. É uma página muito bacana, acompanha a gente lá. Gente, obrigado pela... Tem um @ do Ideias também, né, Luana? Tem @ Ideias? Tem @Grupo Ideias. Grupo Ideias. Siga também Aqui no é Instagram o momento LinkedIn. comercial do comercial. Porque daí a gente vai impulsionando os próximos episódios, né? Isso Isso aí. aí. Prazer estar aqui. Valeu, Obrigada, gente. pessoal. Abração. Até o próximo.